Artigo 251 do Código de Trânsito Brasileiro. Utilizar as luzes do veículo. Inciso 1. O pisca-alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência. Inciso 2. Baixa e alta de forma intermitente, exceto nas seguintes situações. Alínea A. A curtos intervalos, quando for conveniente advertir a outro condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Alínea B. Em imobilizações ou situação de emergência, como advertência, utilizando pisca-alerta. Alínea C. Quando a sinalização de regulamentação da via determinar o uso do pisca-alerta. Infração, média. Penalidade, multa. Artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro. Dirigir o veículo. Inciso 1. Com o braço do lado de fora. Inciso 2. Transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas. Inciso 3. Com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança do trânsito. Inciso 4. Usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Inciso 5. Com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo, ou acionar equipamentos e acessórios do veículo. Inciso 6. Utilizando-se de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular. Infração, média. Penalidade, multa. Inciso 7. Realizando a cobrança de tarifa com o veículo em movimento. Infração, média. Penalidade, multa. Parágrafo único. A hipótese prevista no inciso 5 caracterizar-se-á como infração gravíssima no caso de o condutor estar segurando ou manuseando o telefone celular. Artigo 253 do Código de Trânsito Brasileiro. Bloquear a via com veículo. Infração, gravíssima. Penalidade, multa e apreensão do veículo. Medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 253-A, do Código de Trânsito Brasileiro. Usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela. Infração, gravíssima. Penalidade, multa, 20 vezes, e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa, remoção do veículo. Parágrafo 1º. Aplicar-se a multa agravada em 60 vezes aos organizadores da conduta prevista no caput. Parágrafo 2º. Aplicar-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de 12 meses. Parágrafo 3º. As penalidades são aplicáveis a pessoas físicas ou jurídicas que incorram na infração, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via restabelecer de imediato, se possível, as condições de normalidade para a circulação na via. Artigo 254 do Código de Trânsito Brasileiro. É proibido ao pedestre. Inciso 1. Permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido. Inciso 2. Cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes, ou túneis, salvo onde exista permissão. Inciso 3. Atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização para esse fim. Inciso 4.
utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito, ou para a prática de qualquer folguedo, esporte, desfiles e similares, salvo em casos especiais e com a devida licença da autoridade competente. Inciso 5. Andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea. Inciso 6. Desobedecer à sinalização de trânsito específica. Infração, leve. Penalidade, multa, em 50% do valor da infração de natureza leve. Inciso 7. Vetado. Parágrafos 1º, 2º e 3º, vetados. Artigo 255 do Código de Trânsito Brasileiro. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta, ou de forma agressiva, em desacordo com o disposto no parágrafo único do artigo 59. Infração, média. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção da bicicleta, mediante recibo para o pagamento da multa. Capítulo 16. Das penalidades. Artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades. Inciso 1. Advertência por escrito. Inciso 2. Multa. Inciso 3. Suspensão do direito de dirigir. Inciso 4. Revogado. Inciso 5. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Inciso 6. Cassação da permissão para dirigir. Inciso 7. Frequência obrigatória em curso de reciclagem. Parágrafo 1º. A aplicação das penalidades previstas neste Código não elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, conforme disposições de lei. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou entidades executivos de trânsito responsáveis pelo licenciamento do veículo e habilitação do condutor. Artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código. Parágrafo 1º. Aos proprietários e condutores de veículos serão impostas concomitantemente as penalidades de que trata este Código toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que lhes couber observar, respondendo cada um de per si pela falta em comum que lhes for atribuída. Parágrafo 2º. Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar. Parágrafo 3º. Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Parágrafo 4º. O embarcador é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido.
Parágrafo 5º. O transportador é o responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total. Parágrafo 6º. O transportador e o embarcador são solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal. Parágrafo 7º. Não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá 15 dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Parágrafo 8º. Após o prazo previsto no parágrafo anterior, não havendo identificação do infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor é o da multa multiplicada pelo número de infrações iguais cometidas no período de 12 meses. Parágrafo 9º. O fato de o infrator ser pessoa jurídica não o exime do disposto no parágrafo 3º do artigo 258 e no artigo 259. Parágrafo 10º. O proprietário poderá indicar ao órgão executivo de trânsito o principal condutor do veículo, o qual, após aceitar a indicação, terá seu nome inscrito em campo próprio do cadastro do veículo no RENAVAN. Parágrafo 11. O principal condutor será excluído do RENAVAN. Inciso 1. Quando houver transferência de propriedade do veículo. Inciso 2. Mediante requerimento próprio ou do proprietário do veículo. Inciso 3. A partir da indicação de outro principal condutor. Artigo 258 do Código de Trânsito Brasileiro. As infrações punidas com multa classificam-se, de acordo com sua gravidade, em 4 categorias. Inciso 1. Infração de natureza gravíssima, punida com multa no valor de R$ 293,47. Inciso 2. Infração de natureza grave, punida com multa no valor de R$ 195,23. Inciso 3. Infração de natureza média, punida com multa no valor de R$ 130,16. Inciso 4. Infração de natureza leve, punida com multa no valor de R$ 88,38. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º. Quando se tratar de multa agravada, o fator multiplicador ou índice adicional específico é o previsto neste Código. Parágrafos 3º e 4º, vetados. Artigo 259 do Código de Trânsito Brasileiro. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos. Inciso 1, gravíssima, 7 pontos. Inciso 2, grave, 5 pontos. Inciso 3, média, 4 pontos. Inciso 4, leve, 3 pontos. Parágrafos 1º, 2º e 3º, vetados. Parágrafo 4º. Ao condutor identificado no ato da infração será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no parágrafo 3º do artigo 257,
excetuando-se aquelas praticadas por passageiros usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros em viagens de longa distância transitando em rodovias com a utilização de ônibus, em linhas regulares intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas em viagem de longa distância por fretamento e turismo, ou de qualquer modalidade, excetuadas as situações regulamentadas pelo contranteur do artigo 65 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 260 do Código de Trânsito Brasileiro. As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida neste Código. Parágrafo 1º. As multas decorrentes de infração cometida em unidade da federação diversa da do licenciamento do veículo serão arrecadadas e compensadas na forma estabelecida pelo CONTRAN. Parágrafo 2º. As multas decorrentes de infração cometida em unidade da federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão ser comunicadas ao órgão ou entidade responsável pelo seu licenciamento, que providenciará a notificação. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Quando a infração for cometida com veículo licenciado no exterior, em trânsito no território nacional, a multa respectiva deverá ser paga antes de sua saída do país, respeitado o princípio de reciprocidade.